Os pescadores têm um dizer que diz: o que o mar leva, o mar devolve. E de todos os casos que já falamos neste canal, isso verificou-se. Ao fim de dias, semanas, meses ou anos, o corpo da pessoa que foi deixado no mar acabou por aparecer. Mas há um caso, o caso do Nuno Batista, que a família e a polícia acreditam que ele se atirou ao mar com o propósito de terminar com a própria vida. No entanto, ao fim de 7 anos, o corpo ainda não apareceu. E isto coloca a questão: será que o Nuno se atirou mesmo ao mar? Ou será que a família e as autoridades assumiram isso por ele andar a sofrer com problemas psiquiátricos como depressão e bipolaridade? E a partir daqui surge outra pergunta: será que a investigação foi bem feita ou será que a polícia, por assumir que ele se atirou ao mar, nem sequer deu oportunidade para outras possibilidades? Este é o caso do Nuno Batista, também conhecido por Zé do Pipo, que desapareceu em 2018 e até hoje ninguém faz ideia do que é que aconteceu verdadeiramente. No episódio de hoje vamos falar de assuntos como depressão, bipolaridade e também pensamentos de tirar a própria vida. Eu vou também deixar um link para a Associação de Apoio a Doentes Depressivos e Bipolares para quem queira fazer uma doação. Esta associação promove não só educar relativamente a estes problemas, como orientar e apoiar as pessoas que sofram com eles, a tentar ajudá-los a reintegrarem-se e a viverem uma vida normal. Mas pronto, como vamos falar destes assuntos um bocadinho mais pesados, se for algo que não vos apeteça ouvir agora, tudo bem, vemo-nos para a semana num outro episódio. Tendo em conta isto, vamos então avançar para o caso de hoje. O Nuno Batista tinha 40 anos quando desapareceu. Ele estava casado com uma mulher chamada Celeste há 18 anos e juntos eles tinham 2 filhos, o David, de 16 anos na altura do desaparecimento, e o Gabriel, que tinha 3 na altura do desaparecimento. O Nuno era um cantor pimba e em palco tinha o nome artístico de Zé do Pipo e as letras dele eram basicamente iguais às outras letras de música pimba portuguesas, letras com duplo significado, um bocado mais atrevidas. Ele tinha também as dançarinas com ele no palco, que tinham o nome de Piponetas, que estavam lá a dançar com ele seminuas, e ele, no auge da sua carreira, tinha bastante atenção. Ele, especialmente nos meses de verão, tinha sempre muitos espetáculos marcados para aquelas aldeias e as terriolas para participar nos bailes. Por isso era um cantor que chegou a ter bastante atenção. Com força, não estejas a disfarçar e tens as marcas bem chapadas. Desconfio que o marido dela já lhe deu umas cornadas. O Nuno era o Zé do Pipo há 10 anos, mas entretanto em 2018 ele deixou a carreira para trás porque estava a sofrer de demasiados problemas psiquiátricos e o psiquiatra dele aconselhou a que ele abrandasse um bocadinho e que parasse de fazer os espetáculos. Ele, em 2016, foi diagnosticado com bipolaridade e depressão. A bipolaridade é uma patologia psiquiátrica que se caracteriza por variações acentuadas no humor. E a pegar aqui nos 2 estados mais comuns, mais fáceis de compreender talvez, a felicidade e a tristeza. Uma pessoa com bipolaridade pode ter um período variado de tempo em que está muito feliz e esta fase chama-se mania. Eu quando digo muito feliz não é só sentir um momento de felicidade, é estar eufórico durante todo o período do tempo que está a acontecer esta fase da mania, que o leva a tomar decisões precipitadas, que o leva a não pensar verdadeiramente nas consequências das coisas porque está sempre neste estado muito eufórico. E depois de um momento para o outro, a pessoa passa a estar num estado de tristeza. E mais uma vez não é tristeza como nós conhecemos, é tristeza profunda, uma tristeza que muitas vezes não permite sair da cama, uma tristeza que muitas vezes causa depressão e pensamentos de terminar com a própria vida.
Quando não é tratada, a bipolaridade é mesmo muito perigosa para o paciente, porque é como eu expliquei, se quando nós estamos num momento de euforia, estamos a tomar decisões precipitadas, quer seja com relacionamentos, quer seja com trabalho, vamos, obviamente, prejudicar-nos e o nosso estilo de vida e a qualidade de vida. Felizmente existem fármacos que ajudam os pacientes com bipolaridade a terem um estilo de vida mais normal, a não terem tantas variações de humor ou se estiverem a não serem tão intensas, de forma a que consigam viver normalmente na sociedade. Ao início, quando foi diagnosticado com bipolaridade em 2016, o Nuno começou a tomar a medicação. Só que, por algum motivo, pelos motivos dele, ele, no final de 2017, deixou de tomar a medicação. A mulher dele mais tarde disse que era porque ele achava que não estava a tratar o problema da forma que ele achava que era a forma correta de tratar o problema. Ele achava que não estava a funcionar. Então, em novembro de 2017, ele começou uma terapia chamada autohemoterapia. A autohemoterapia é um tratamento que consiste em tirar 5 a 20 ml de sangue do nosso corpo e depois voltar a inseri-lo no nosso corpo em músculos, como por exemplo os músculos do braço ou então o glúteo. E a ideia aqui é que quando o nosso corpo recebe o nosso próprio sangue, ele não o reconhece como sendo o nosso próprio sangue. E por isso o nosso sistema imunitário vai ter uma resposta que vai causar adrenalina no nosso corpo e o objetivo aqui é que cure algum tipo de problema que a pessoa tenha. Quando este tratamento apareceu, o propósito era tratar doenças como a fibromialgia, a bronquite e a esclerose múltipla. Não era para tratar doenças psiquiátricas como era o caso do Nuno. No entanto, independentemente do motivo e do objetivo que este tratamento esteja a tentar combater, ele é visto como um tratamento radical e alternativo e por isso ele não é recomendado, nem aconselhado, nem aprovado por maior parte das entidades médicas. Eu tive curiosidade de ver se aqui em Portugal existia algum sítio que fizesse este tratamento e eu encontrei uns poucos, mas não era assim de sítios, eram clínicas, percebem? Não era assim nenhum hospital. Isto é porque a Sociedade Portuguesa de Hematologia não reconhece este tratamento. Por exemplo, no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária considera este tratamento uma infração sanitária, o que fala muito por si, não é? Mas também porque não existe qualquer estudo científico que comprove a eficácia e os benefícios de realizar este tratamento. Por isso, no final do dia, é mesmo como eu referi no início, é um tratamento muito alternativo, muito radical e que não é aconselhado pelos médicos. No entanto, no final de 2017, como falamos, o Nuno iniciou este tratamento. Talvez aqui fosse ele desesperado a tentar fazer qualquer coisa que o fizesse sentir-se como ele mesmo novamente. E ao início parecia que o tratamento estava a resultar. Por exemplo, a Celeste, a mulher do Nuno, disse que antes dele fazer este tratamento, ele queria estar sempre sozinho, quieto no sofá, sem fazer nada, sem interagir, estar a fazer a cena dele, e que ao fim de 10 sessões deste tratamento, que foi mais ou menos em janeiro de 2018, ele parecia um homem diferente. Estava muito mais ativo, muito mais comunicativo, que ele começou a ir ao ginásio todos os dias e que a Celeste até brincava com ele a dizer: "Ai, estás aí tanto ao ginásio, daqui a um bocado desapareces, estás a emagrecer tanto." E eu não sei se esta melhoria repentina foi talvez a adrenalina do tratamento que ele estava a fazer, mas como referimos, não existem estudos científicos que comprovem a eficácia deste tratamento, então eu acredito que ele não estava na verdade a funcionar. E nós depois temos quase que a prova que este era o caso, porque o Nuno depois voltou a ficar muito mal em 2018. Em agosto de 2018, o Nuno voltou a afundar-se nos pensamentos depressivos e os problemas que tinha com a bipolaridade. E é assim, eu não sei muito bem como é que foi na altura que ele parou de tomar a medicação, como é que ele o fez. Se ele o fez sozinho e de forma repentina, ou se ele foi ter com o médico e disse que queria parar de tomar a medicação e fez-lo de forma gradual. E eu também não sei muito bem como é que funciona aqui os médicos permitirem que um paciente com bipolaridade pare de tomar a medicação. Essa parte eu não faço ideia. Mas um paciente com bipolaridade parar de tomar a medicação é mesmo muito perigoso. Os sintomas imediatos é a irritabilidade, as mudanças de humor, voltar a ficar com os tais picos de euforia e depois de tristeza ou os extremos, outras reações,
seja, voltar quase que ao padrão que existia antigamente. E os sintomas a longo prazo é mesmo a pessoa voltar ao estado em que estava, com pensamentos de tirar a sua própria vida nas fases depressivas, voltar a ter as fases de mania, onde toma decisões precipitadas devido à euforia. Por isso, parar com uma medicação para a bipolaridade, a pessoa acaba por voltar ao ponto que estava antes de iniciar a medicação. Porque a bipolaridade não é uma coisa que tomas medicação um bocadinho e depois ficas bem, não é assim que funciona. É daquele tipo de doença que é preciso constantemente fármacos para a pessoa se manter estável. A Celeste disse que nesta altura, agosto de 2018, viu o marido a mudar de uma forma que ela nunca antes tinha testemunhado. Ele passou de ser um homem muito brincalhão, que brincava com os filhos, que gostava de conversar com a família, para ser o completo oposto. Ela disse: não discutimos e ele não reagia a nada, a doença afetou muito a nossa relação. E ele dizia que sentia um vazio, sem sentimentos. A Celeste tentava puxar por ele, por exemplo, ela queria que ele tivesse a rotina de vestir o filho mais novo e de o levar à escola, mas ele fazia isso, extremamente contrariado, mas fazia, e depois quando voltava a casa, voltava a sentar-se no sofá ou a ir para a cama, por isso ela também, coitada, estava ali a tentar fazer de tudo para que ele ficasse bem, mas não é fácil. Isto aqui devia de ter existido acompanhamento de um psiquiatra para apoiar o Nuno e no final do dia apoiar a família, porque estavam os 4 a sofrer com a doença. A Celeste disse: até ao dia 13 de agosto as coisas estavam bem. A partir daí é que as coisas começaram a descambar. Marcaram-lhe 4 concertos seguidos e ele não aguentou. Sei que 2 seguidos, no máximo 3, ele aguentava. Mais do que isso, ele não conseguia. E foi neste ponto, em agosto de 2018, que o médico do Nuno aconselhou que ele parasse de encarar a personagem Zé do Pipo e que parasse de fazer os tais espetáculos para se focar na sua saúde mental. Vamos agora avançar um bocadinho no tempo, desde agosto até novembro de 2018, mais especificamente o dia 5 de novembro de 2018. E este dia começou, e no início estava a ser como qualquer outro dia, para a família. Era uma segunda-feira, por isso as crianças tinham ido para a escola e o Nuno nesse dia acordou por volta das 11 da manhã, levantou-se e foi ter com a Celeste. Ela perguntou-lhe como é que ele se estava a sentir e ele disse igual, em baixo, que era este o estado que ele andava nas últimas semanas. Entretanto fizeram um almoço e almoçaram juntos e depois foram para o sofá ver o telejornal. E por volta das 2 da tarde, o Nuno levantou-se do sofá e disse à Celeste que precisava de ir à Caixa Geral de Depósitos em Óbidos e também à farmácia. E a Celeste não estranhou, pronto, ia tratar de recados, ainda melhor, sair de casa, fazer coisas. Então, às 2 da tarde, o Nuno pegou no casaco e saiu de casa. Eles moravam na aldeia do Val, que fica em Óbidos, e ele ir fazer esses 6 recados, ou seja, ir ao banco e à farmácia, era uma coisa que supostamente haveria de ser rápido. Então, ao fim de algumas horas, quando a Celeste ainda não sabia do marido, ele ainda não tinha voltado a casa, nem lhe tinha mandado uma mensagem, nem ligado, ela começou a ficar um bocadinho preocupada, não em pânico, mas a estranhar a situação. Então ela ligou-lhe, e o telemóvel dele estava desligado. E esta parte aqui do telemóvel estar desligado foi muito estranho para a Celeste, foi aqui que ela começou a achar que se tinha passado alguma coisa porque não era normal. Então ela começou a contactar amigos e família, a ver se alguém fazia ideia onde é que estava o Nuno, mas ninguém tinha falado com ele, ninguém o tinha visto. Então foi neste momento que eles se reuniram e começaram à procura dele. Primeiro andaram à procura em Óbidos e depois foram para o concelho vizinho, que é Peniche. Os pais do Nuno eram de Peniche, então entretanto eles também se juntaram às buscas pelo filho, mas eles não conseguiram encontrar nada, não conseguiram encontrar nenhuma pista, então acabaram por chamar a GNR de Óbidos. A GNR de Óbidos iniciou a sua investigação e esta investigação é daquelas que é conhecida por ser das investigações mais trapalhonas e mais confusas na história de um desaparecimento em Portugal. Primeiro, o que eles conseguiram confirmar é que o Nuno fez mesmo aquilo que tinha dito à Celeste que ia fazer, ou seja, eles através dos movimentos bancários do Nuno viram que ele foi mesmo à Caixa Geral de Depósitos de Óbidos e que depois foi mesmo a uma farmácia. Durante o resto desse dia eles continuaram as buscas, mas sem sucesso, não encontraram nada, e isto até ao dia seguinte, a madrugada do dia 6 de novembro, quando viram o carro do Nuno, que era um Opel Astra, parado no parque de estacionamento de uma praia.
O carro estava junto à praia do Portinho da Areia Sul em Peniche e esta praia foi a mesma praia onde o Nuno aprendeu a nadar na juventude com a mãe. Quando a Celeste chegou à beira do carro, ela viu que ele estava trancado, mas ela tinha uma chave suplente, então conseguiu abrir. Lá dentro viram que ainda estava lá o telemóvel, a carteira e o casaco do Nuno. Entretanto, uma testemunha também contactou as autoridades para reportar que viu um homem no local onde foi encontrado o carro do Nuno com um ar muito desorientado e nervoso. E ele disse que este homem estava a andar para trás e para a frente e a falar ao telefone e que ele acreditava que ele era o Zé do Pipo, ou seja, que era o Nuno Batista. É normal a família de uma vítima, de um desaparecido, gerar logo opiniões, ter logo as suas teorias, com base nas emoções que estão a sentir, emoções muito fortes na altura, com base naquilo que conheciam da pessoa desaparecida. Isto é normal. No entanto, o mesmo não é expectável das autoridades. O que é expectável das autoridades é que eles analisem as provas, que vão investigando o caso e conforme aquilo que vão descobrindo, irem criando as suas teorias e analisarem cada uma das teorias, a ver o que é um beco sem saída, a ver o que é que tem potencial. Não é normal as autoridades deixarem-se influenciar pelas emoções das famílias e saltarem para conclusões baseado naquilo que a família acha que aconteceu, mas infelizmente foi precisamente isso que aconteceu neste caso. A família do Nuno mal viu o carro parado num parque de estacionamento à beira de uma praia, achou que ele tirou a sua própria vida. Por alguns fatores, que já vamos falar daqui um bocadinho, mas o principal é mesmo o estado mental que ele estava. E influenciados por esta ideia da família, a polícia ficou tipo, sim, provavelmente foi isso que aconteceu e não procuraram perceber se podia haver ali outra coisa, por exemplo, a possibilidade dele ter sido raptado, de ter sido um homicídio. Eu acho que também foram guiados um bocado por aquela ideia de uma pessoa com bipolaridade tem problemas mentais, claro, atirou-se ao mar, provavelmente foi isso que aconteceu. Um bocadinho parecido com o caso de que falámos recentemente da Rita Sloth Monteiro, que, na minha opinião pessoal, quando as autoridades souberam que ela tinha esquizofrenia, que desinteressaram-se um bocadinho pelo caso, e eu acho que foi um bocadinho o que aconteceu aqui. A única diferença aqui é que a família também se acreditava na teoria do que o Nuno se mandou para o mar. E como eles assumiram logo isto, houve logo falhas muito graves. Por exemplo, a Celeste encontrou o carro e a polícia deixou-a levar o carro dele. Eles não analisaram para ver se havia lá sinais de luta, para ver se havia lá sangue, não quiseram ficar com o telemóvel do Nuno, não quiseram ficar com os aparelhos eletrónicos do Nuno, por exemplo, o computador privado dele que ele tinha em casa, o que são falhas muito grandes. Eles deviam ter analisado estas coisas para terem a certeza de que a teoria de que ele se mandou ao mar era 100% aquela que fazia sentido. E a Celeste, obviamente, em casa com 2 filhos, passou a ser ela a ter de sustentar tudo, também rodeada de bens de um marido que ela não fazia ideia do que é que lhe tinha acontecido na cabeça dela e ele tirou a própria vida. Não é nada fácil, são emoções muito pesadas. Então o que é que a Celeste fez? Ela vendeu o carro e ela vendeu o computador do Nuno. Ela foi até uma loja onde pediu para eles formatarem o computador, ou seja, perderam-se aqui um histórico inteiro do que é que o Nuno poderia estar envolvido, que as autoridades nunca viram, e ela vendeu o computador no LX. E eu aqui não estou a atribuir culpa nenhuma à Celeste, e eu provavelmente faria a mesma coisa, porque eu quero o carro do meu marido que desapareceu. Claro que não quero, e estou a precisar de dinheiro ainda por cima. Claro que eu vou vender. Não estou a atribuir culpa nenhuma à Celeste. Eu estou sim a atribuir culpa às autoridades por não terem ficado com o carro e analisado as coisas. Eles, em vez de analisarem as provas e chegarem a uma conclusão, eles fizeram ao contrário. Chegaram a uma conclusão e por isso viram que nem há motivo para analisar as provas. Outra coisa muito estranha que aconteceu é que no dia 5 de novembro, quando o Nuno não estava a regressar a casa e a Celeste lhe ligou, o telemóvel estava desligado. E durante o resto daquele dia, o telemóvel estava desligado porque vários amigos e familiares do Nuno lhe tentaram ligar e o telemóvel nunca tocava. No entanto, por volta da meia-noite, a Celeste recebeu uma daquelas mensagens da operadora a dizer tipo, o número para o qual ligou já se encontra disponível. E ela na altura tentou ligar-lhe outra vez, tentou mandar mensagens, tentou fazer de tudo, mas ninguém atendeu o telemóvel, nem ninguém respondeu às mensagens. E isto o que é que quer dizer? Quer dizer que alguém, um Nuno ou outra pessoa, desligou o telemóvel quando ele saiu de casa e voltou a ligar durante a madrugada do dia 6 de novembro.
A Celeste conta que depois, quando ela encontrou o carro do Nuno e viu lá dentro o telemóvel, ela por acaso reparou que ele nem sequer tinha aberto as mensagens que ela lhe mandou durante o período de tempo que o telemóvel estava ligado. Por isso, quem quer que seja que ligou o telemóvel, nem sequer interagiu com ele. Mas quando a polícia soube que o telemóvel estava ligado e depois estava desligado e depois estava ligado outra vez, eles ficaram curiosos com isto. E então eles queriam aceder ao telemóvel do Nuno e aceder aos registros das chamadas, só que um juiz de instrução negou o pedido a dizer que eles deviam de estar mais preocupados em encontrar o corpo do que a tentar perceber afinal quando é que o telemóvel estava ou não estava desligado. E este juiz disse: provavelmente lançou-se ao mar, até porque estava a passar por uma profunda depressão. O Ministério Público recorreu a esta decisão, eles queriam mesmo analisar o telemóvel, no entanto eu acho que não saiu nada daqui porque não encontrei mais nenhuma notícia ou artigo que voltasse a referir esta questão do telemóvel. E a mim mete-me mesmo muita confusão, como é que se assumiu, ele mandou-se para o mar e não se procura mais nada, e depois mesmo quando as autoridades têm aquela iniciativa de ver o telemóvel, um juiz de instrução nega o pedido, é tudo muito estranho na minha cabeça, as coisas não estão a encaixar para mim. A Justiça acredita tanto nesta teoria de que ele perdeu a vida ao atirar-se para o mar que o Nuno nem sequer está na lista das pessoas desaparecidas da PJ, onde está, por exemplo, o Rui Pedro ou a Madeleine McCann. E como foi esta teoria que as autoridades assumiram, as buscas terminaram. Mais ou menos um mês depois do desaparecimento, no dia 4 de dezembro de 2018, as autoridades pararam de procurar pelo Nuno. Ao longo destes 7 anos que se passaram, não houve assim nenhuma pista, nenhuma novidade relativamente a este caso. Em 2019 chegou a aparecer um corpo num elevado grau de composição que as autoridades na altura acharam que poderia ser os restos mortais do Nuno, porque o corpo foi encontrado na Praia da Calada, que fica em Mafra, que é mais ou menos a 70 km do local onde foi encontrado o carro do Nuno. No entanto, foram feitos testes de DNA que provaram que este cadáver não pertencia ao Nuno. E é com muita pena que eu vos digo que até hoje o Nuno ainda não apareceu, o corpo do Nuno ainda não apareceu e ainda ninguém sabe com a certeza absoluta o que é que lhe aconteceu. O estado mental do Nuno era obviamente uma coisa privada, entre ele e a família dele e talvez os amigos mais próximos. E só depois do desaparecimento é que o público começou a ter noção do quão mal é que ele andava. E depois do desaparecimento, a família do Nuno começou a dar algumas entrevistas onde foram contando algumas coisas que realmente são coisas muito preocupantes para uma pessoa dizer. Por exemplo, umas semanas anteriores ao desaparecimento, o Nuno andava a dizer aos filhos que ele um dia ia ser uma estrelinha no céu. Também ficámos a saber que ele andava a dizer aos médicos e à Celeste que um dia ia atirar-se ao mar. E ele pediu por favor à Celeste, se ele o fizesse, se ele se atirasse ao mar, que ela tinha de o perdoar. Os pais do Nuno também falaram, também disseram que o filho andava realmente muito apático, que parecia não sentir qualquer emoção, que não falava, que não participava, que não comunicava. Uns tempos antes do desaparecimento, o Nuno também deixou uma mensagem no feed do Facebook do filho mais velho, onde lhe disse: "Estás um rapazão lindo, filho, mas mais importante que isso, tenho um imenso orgulho no homem em que te estás a tornar. Tens todas as qualidades para seres feliz, nunca te percas." E a esta mensagem o David, o filho mais velho do Nuno, respondeu: "Também tenho imenso orgulho em tudo o que fazes por mim e o esforço que pões em cima de tudo a que te dedicas. E obrigada também por fazeres parte daquilo que eu sou hoje." Isto aqui pode ser vista realmente como uma simples mensagem bonita entre um pai e um filho, mas também pode ser vista como uma mensagem de despedida. E isto tudo, mais o facto do carro ter sido encontrado onde foi, dele ter deixado os bens para trás, é o que leva a família a acreditar mesmo que ele atirou-se ao mar. E os pais do Nuno foram os primeiros a conformarem-se com esta novidade. Eles foram os primeiros a aceitar que foi isto que o filho fez. A Celeste demorou mais um bocadinho e ela diz que atualmente tem quase a certeza que foi isto que aconteceu, que o único motivo pelo qual ela não tem a certeza absoluta é porque nunca apareceu o corpo. Em Portugal, uma pessoa desaparecida só pode ser declarada como presumidamente morta ao fim de 10 anos depois do desaparecimento. E imaginem, isto é um trauma gigante para a família. Imaginem o que é Celeste, já se passaram 7 anos. Foram 7 anos que ela está quase que em pausa na vida dela, sem saber verdadeiramente o que é que aconteceu ao marido. Deve ser horrível.
A Celeste passou a ser a única pessoa que metia comida na mesa, que também foi uma mudança muito drástica para ela. Ela foi arranjando empregos aqui e ali. Ela também começou um canal do YouTube, onde partilha poesia que ela escreve. Este canal do YouTube chama-se Sem Poemas e ela partilha as emoções que é não saber do marido, assumir que o marido está morto, como é que é a vida agora sem ele. Ela disse: "A escrita faz parte de mim. Neles trago sentimentos de amor, paixão, alegria, tristeza e saudade." Na altura que o Nuno era o Zé do Pipo, a Celeste ajudava-o a escrever algumas das músicas e ela recebia parte do dinheiro por escrever as letras. E entretanto a produtora que criou a imagem do Zé do Pipo arranjou uma nova pessoa para ser um novo cantor pimba, para quase que substituir o Zé do Pipo, e a Celeste continua a escrever algumas das músicas para esta nova personagem, o que quer dizer que ela continua a ganhar dinheiro desta forma, o que também é bom para ajudar a cuidar da família toda. Esta situação toda para os filhos do Nuno também deve ter sido uma coisa extremamente traumática, especialmente para o filho mais velho, que tinha 16 anos quando o pai desapareceu. Não deve ser nada fácil para ele compreender tudo o que está a acontecer à volta dele e ao mesmo tempo não ter idade suficiente para fazer nada. O outro filho, o Gabriel, ele tinha 3 anos, se calhar nem tinha idade suficiente para compreender ao certo o que é que estava a acontecer, mas não deixa de ser uma situação muito complicada e eu tenho mesmo muita pena da família que não sabe o que é que aconteceu ao Nuno. Estima-se que mundialmente 280 milhões de pessoas sofrem de depressão, o que equivale a 5% da população mundial. A Organização Mundial de Saúde coloca Portugal no 5º lugar dos países da União Europeia com mais casos de diagnósticos de depressão, sendo que 8% da população portuguesa já recebeu este diagnóstico. Isto dá mais de 800 mil pessoas que já receberam um diagnóstico de depressão em Portugal. Agora imaginem a quantidade de pessoas que têm depressão, mas que nunca foram procurar ajuda e por isso nunca foram diagnosticadas. A depressão é uma doença muito incompreendida e muitas vezes é confundida com sentimentos de tristeza, de preguiça e de desmotivação. Mas a tristeza, a preguiça, a desmotivação permite-nos na mesma, por muito que custe, levantar da cama, lavar os dentes, vestir e ir para o trabalho. Porque nós sabemos que isto são coisas que têm de ser feitas para o mundo andar e que temos responsabilidades. Mas a depressão é muito diferente. Ela é quase que uma cola que nos agarra à cama e que, mesmo quando as pessoas têm a motivação e a coragem de se levantarem da cama, custa muito, porque há um peso constante nas pernas a relembrar a pessoa de que ela não está bem. Eu já vi alguns comentários na internet de pessoas a demonstrarem um choque muito grande e que nojo quando descobrem que algumas pessoas com depressão não têm muito cuidado com a higiene, ou não lavam os dentes ou não tomam banho. E para estas pessoas, e eu digo, que também já vi estas respostas na internet, mas eu partilho desta opinião, as pessoas com depressão muitas vezes tiram a própria vida. O que é não lavar os dentes? O que é não tomar banho? Quando a cabeça da pessoa está num estado que considerem tirar a própria vida. A depressão é também uma doença muito silenciosa, porque a pessoa pode muitas vezes fingir que está tudo bem. Pode dar uma gargalhada, pode sorrir, pode falar. Até existe aquele dizer que muitas vezes a pessoa que é mais extrovertida e mais bem disposta em público é na verdade aquela que está a sofrer mais por dentro. E este era definitivamente o caso do Nuno. Quando ele encarava a personagem do Zé do Pipo, ele conseguia quase que criar ali uma barreira para não ter de mostrar os verdadeiros sentimentos que ele estava a ter e os sentimentos sombrios que ele estava a ter. Ele conseguia ir para o palco, conseguia dançar, cantar, sorrir, estar alegre. A Celeste, a mulher do Nuno, disse: "Quando chegava ao palco era como se ligasse um botão qualquer de uma máquina que se põe a trabalhar. Liga-se e ele começa a funcionar. Mas não era ele que lá estava, era o Zé do Pipo em modo robô. Quando saía do palco voltava a ficar na mesma, como estava." Não existe assim um motivo para uma pessoa começar a ter depressão ou ter um episódio depressivo. Às vezes pode acontecer ter uma situação traumática, perder um emprego, perder uma pessoa, abusar de álcool e de drogas que possa fazer com que a pessoa comece a desenvolver este problema. No entanto, ele pode acontecer só porque sim, por questões que estão fora do nosso controlo, questões genéticas, o histórico da nossa família, questões, problemas de autoimagem que podem também gerar problemas depressivos. E a Celeste disse que não aconteceu assim nada na vida do Nuno que justificasse
parece ele ter depressão, não houve assim nenhum trauma, pelo menos que ela saiba, não houve assim nenhum trauma que explicasse isto. No entanto, sabemos que a mãe, o pai e uma tia do Nuno já tiveram depressão, o que explica aqui a tal questão do histórico da família. Sabemos que as mulheres são diagnosticadas com depressão 2 vezes mais do que os homens e os médicos acham que isto se deve a alguns fatores, por exemplo, o estrogênio causa grandes variações de humor numa mulher. Mas, no entanto, muitos médicos também acreditam que o número de homens que sofrem de depressão é, na verdade, muito mais alto, só que para os homens ainda existe muito aquela coisa de que eles têm vergonha de pedir ajuda, têm vergonha de admitir que não estão bem e que precisam de fazer alguma coisa para saírem daquele buraco negro. E a depressão nos homens é muito difícil de compreender, porque eles não têm os sintomas tipicamente tradicionais. Uma mulher, quando tem depressão, normalmente faz aquilo que nós estamos habituados a ouvir que é depressão, que é chorar, ficar triste, se calhar não comer tanto ou comer demasiado, ter sintomas que nós estamos habituados a ver, por exemplo, a serem representados nos filmes. Os homens, por outro lado, têm sintomas muito diferentes, tipicamente. Normalmente isolam-se, ficam com raiva, têm alterações de humor mais assim no sentido de se tornarem mais agressivos, de não quererem falar com ninguém, por isso são sintomas mesmo muito diferentes e muitas vezes não são reconhecidos pelos familiares ou pelos amigos destes homens. Infelizmente ainda vivemos numa sociedade onde é expectável que o homem seja a parte dura da família, que seja aquele que aguenta com tudo, que seja aquele que resolve os problemas, que não demonstra as emoções, que se consegue manter sempre de cabeça fria. E estima-se que 1 a cada 10 homens sofre de depressão. No entanto, apenas metade destes homens vai procurar ajuda. E isto depois faz muito sentido, porque entre os homens e as mulheres com depressão, os homens se tiram muito mais a própria vida quando têm este diagnóstico. Eu acho que é muito importante mesmo, primeiro, levar a sério problemas como estes, bipolaridade, depressão, porque quer uma pessoa queira admitir ou não, eles existem e não vão a lado nenhum. Por isso, tapar os olhos e fazer de conta que eles não existem não resolve nada. E depois também aprender a aceitar que está tudo bem ter, que está tudo bem pedir ajuda, que não somos menos mulheres ou menos homens porque vamos a um médico e tentamos ser uma melhor pessoa e curar-nos por nós próprios, pelos nossos familiares, não tem problema nenhum. Relativamente à família do Nuno, eu espero genuinamente que eles consigam um dia saber o que é que lhe aconteceu. Eu nem sequer consigo imaginar o que é passar por este trauma para a Celeste, para os filhos, não saberem o que é que aconteceu ao Nuno. Deve ser das piores coisas que uma família pode experienciar e eu espero mesmo que dentro dos possíveis eles estejam bem. Mas digam-me, o que é que vocês acham? Acham que o cenário de ele ter tirado a própria vida é realmente o que faz mais sentido? Acham que mesmo assim a polícia devia ter investigado todas as possibilidades? Porque e se não foi isso que aconteceu e estamos todos a assumir isso e afinal aconteceu-lhe outra coisa e nunca ninguém vai saber? Digam-me nos comentários o que é que vocês acham, que eu gosto sempre de ver. Eu vou deixar alguns contactos e links na descrição do episódio para quem esteja a sofrer com pensamentos de tirar a própria vida ou com pensamentos depressivos e sinta que quer ajuda, que precisa de falar com alguém. Não se esqueçam que há sempre alguém com quem possam falar e pode não parecer, mas as coisas ficam melhores e com o tempo as coisas ficam mesmo melhores, confiem em mim. Relembro também que vou deixar o link para a Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares para se alguém quiser fazer alguma doação. Este foi então o caso do Nuno Batista, conhecido artisticamente como Zé do Pipo. Eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir. Muito obrigada pela companhia e vemo-nos numa próxima.